E pessoal, sobre a nossa atividade prática, olha, a princípio ela ia ser aquela atividade em grupo dos quadrinhos, né? Vocês iam desenvolver uma história em quadrinho mesmo, com começo, meio e fim. Mas a gente não tem mais como fazer isso em grupo agora. Então, eu não queria cancelar essa atividade. Eu vou disponibilizar, estou disponibilizando para vocês alguns templates. Vocês estão vendo aqui. Esses templates de quadrinhos, como se fosse uma história de quadrinho, só que sem o quadrinho. Vou disponibilizar uma série, assim, para vocês poderem escolher, se vocês querem fazer com quadrinhos maiores, quadrinhos menores, enfim. Eu gostaria que vocês aproveitassem esse template e que vocês realmente criassem uma história em quadrinhos aí para mim. Então, o que eu vou pedir para a próxima aula? Gente, não começa já desenhando direto nisso, tá? Ai, mas eu não tenho impressora, como que eu vou fazer? Copia, pega uma folha de sulfite e copia esse template, tá? Se tiver impressora, melhor ainda, é só imprimir, resolvido. Não precisa começar direto aí, vocês podem fazer os rascunhos e depois passarem, porque a mesma coisa que eu cobrava ao vivo de limpeza, de organização, de tudo isso, eu também vou querer ver no trabalho que vocês vão me mandar digitalmente, tá bom? Mesma coisa. Então, para a aula que vem, eu quero que vocês me mandem. A nossa aula é na quarta-feira. Então, eu vou querer que até quarta-feira da outra semana vocês me enviem o que vocês já produziram, tá bom? Não precisa concluir ainda, a gente vai ter mais tempo para concluir. Mas eu quero que vocês me mandem pelo menos 2 quadrinhos desenhados, ou então o rascunho de todos desenhados, para a gente poder conversando sobre isso. Precisa ter começo, meio e fim? Precisa ter começo. O meio e fim a gente pode desenvolvendo conforme o nosso tempo, tá bom? Eu vou planejar minha história para fazer em 2 quadrinhos, vou planejar minha história para fazer em 3 folhas, vou planejar minha história para fazer em uma folha, começo, meio e fim. Aí, gente, vai de cada um de vocês. A única coisa que eu peço é capricho e envolvimento. Se vocês estão pensando assim, eu não vou conseguir desenhar 2 páginas de quadrinho, então desenha uma super bem feita, ok? Eu quero fazer uma história comprida, eu vou conseguir me dedicar, vou conseguir pintar tudo no final. Ótimo, pode fazer, tá? O que eu tô pedindo para vocês é capricho. Não precisa começar a pintar essa semana ainda, até porque na próxima semana eu vou demonstrar para vocês umas técnicas de lápis de cor pra gente poder utilizar. Eu não tenho lápis de cor. Tudo bem, caneta vocês têm em casa. Eu vou demonstrar umas técnicas de caneta também. Tá bom, pessoal? Pessoal, beijos, boa semana de estudos para vocês e eu vejo vocês semana que vem.